Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Luiz Nassif pelo convite, à organização do evento pelo convite. Só fazendo uma correção, não tá com Big Data, né? É Big Data, né? Não é uma plataforma para encontros. Mas, bom, o meu nome é Félix, eu sou um profissional, na verdade, da área de óleo e gás, no papel de CTO de uma empresa de tecnologia de informação. Então, o meu papel na empresa é justamente, no centro de pesquisa, é justamente ajudar na ponte entre as necessidades e demandas da indústria de óleo e gás, como profissional egresso dessa mesma indústria, e as tecnologias que a MC tem condição de desenvolver, especificamente com foco principal na área de Big Data, né? Então, eu vou aproveitar essa oportunidade aqui para falar um pouco da MC, do Centro de Pesquisa, que foi recentemente inaugurado, e do papel que acho que a gente que começou a desempenhar, que pode desempenhar no futuro, nesse contexto da inovação na área de óleo e gás no Brasil. Tá? Bom, falando um pouquinho da MC, assim, para a maior parte das pessoas que não é da área de TI, é uma marca talvez pouco conhecida. A MC é uma empresa muito grande, é uma das 10 maiores empresas de tecnologia da informação do mundo, né? É um valor de mercado na ordem de 55 bilhões, um faturamento anual de mais de 20 bilhões, ano passado foi 23 bilhões. É a líder nessa área de armazenamento de dados. Então, quem trabalha com data centers e data warehouses conhece as geladeiras, como o pessoal fala, né, as histórias da MC. Tá? Ela não faz só isso, mas essa é a principal, vamos dizer assim, marca, vamos dizer assim, da MC no mercado. A MC, na verdade, é uma federação de empresas, vocês estão vendo ali as marcas correspondentes às diferentes empresas que fazem parte da federação, que abordam desde o armazenamento do dado, arquivamento do dado, até o gerenciamento e tratamento, segurança de dados, etc. Tá? Bom, é uma empresa que tem uma tradição e é muito forte no que diz respeito à inovação. Está falando de investimentos da ordem de 12% do faturamento da receita em pesquisa. Me desculpe que eu estou gripado, vou ter que interromper algumas vezes a apresentação para tossir, né? Mas um investimento de 12% da receita em pesquisa e também um investimento em aquisição de tecnologias que acabam fazendo parte do portfólio da empresa. Então, nesse slide tem uma visão geral do montante investido, está falando aí de 17 bilhões de dólares investidos nos últimos 10 anos, né, em pesquisa, e alguma coisa dessa ordem também em fusões e aquisições. Né? Então, falando de 70 aquisições nos últimos anos. Bom, especificamente no caso do Brasil, a MC já tem uma presença forte aqui no Brasil já há alguns anos, desde 98 ela está no Brasil, ela tem a parte de vendas, já sei, toda estruturada há muito tempo, muito forte, e fabrica parte dos seus produtos, ou quase todos os produtos aqui no Brasil também, através de uma parceria com a Foxconn, e recentemente, há cerca de 3 anos atrás, tomou a decisão estratégica de abrir um centro de pesquisa focalizado em Big Data na área de óleo e gás. Decidiu aí por um investimento da ordem de 100 milhões de dólares, um investimento vultoso, né, para uma empresa aqui no Brasil, aproveitando o contexto da indústria do petróleo no momento em que a decisão foi tomada, a criação do Parque Tecnológico do FRJ. Todo esse caldo de cultura contribuiu para a criação desse centro de pesquisa que, embora exista no papel e já com alguma atividade inicial desde o final de 2012, teve seu prédio inaugurado no Parque Tecnológico, esse prédio vocês estão vendo aí na foto, em maio desse ano. Agora, por que abrir um centro de pesquisa de Big Data em óleo e gás? E eu ressalto que esse é o centro de pesquisa global da MC de óleo e gás, não é um centro de pesquisa para pesquisa em óleo e gás do Brasil, no Brasil. Ele está no Brasil, mas ele é o centro de pesquisa global de óleo e gás da MC. Por que fazer isso para óleo e gás e aqui no Brasil? Então, só para ter uma visão geral, a gente está aí com a localização do Parque Tecnológico, né? O Raio mencionou ele na apresentação dele também, né? A gente tem várias empresas aí da cadeia de óleo e gás, estão aí na lista de empresas que participam, a FMC, Halliburton, Schlumberger, Tenaris, Siemens, a PG, a Baker Hughes. Recentemente, empresas que não são da área de óleo e gás, especificamente como L'Oréal e Ambev também, estão se juntando ao parque. E a MC, por que essa decisão? Né? Para tentar contextualizar um pouquinho, como vocês sabem, o negócio de óleo e gás é um negócio muito grande. Né? A gente está falando de recursos aí investidos em exploração e produção da ordem de 700 a 800 bilhões de dólares por ano no mundo. Tá?
e é um número que tende a aumentar com o aumento da demanda global por energia. Vai estar chegando beirando a casa do $1 trilhão por ano em exploração e produção. Essa é só uma visão, vamos dizer assim, de futuro, embora com o crescimento das energias limpas e renováveis, o óleo e gás ela vai desempenhar um papel muito importante na matriz energética mundial. A estimativa é que em torno de 2040, esses cenários variam dependendo de quem cria o cenário, né, empresas de petróleo, agências de energia, mas de uma maneira geral, todos os cenários indicam que mais da metade da matriz energética mundial vai ser suprida ainda por óleo e gás. Tá? O gás deve superar o carvão em alguns anos, mas óleo e gás somados certamente vão ser mais de 50% nesse cenário aí, está falando de 60% da matriz energética mundial. Tá? Então, ao contrário do que a maior parte das pessoas que não estão assim, bem informadas a respeito do assunto acreditam, o petróleo não está acabando. Na verdade, em 2040, a gente talvez não tenha ainda produzido metade de todos os recursos de petróleo, de óleo e gás que existem no mundo para serem produzidos. Então, definitivamente, o petróleo não está acabando. Ele pode, com o tempo, deixar de ser usado com a mesma ênfase em função do aparecimento de novas fontes de energia. Né? Tem um amigo meu que diz que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Né? Então, do mesmo jeito, a idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Né? Então, como eu estava falando, as reservas de petróleo não vão acabar tão cedo. Agora, o que vai acabar, está acabando sim, é o petróleo fácil e barato. Então, está cada vez mais difícil e mais caro produzir petróleo. Só para dar alguns exemplos de regiões, tipos de petróleo difíceis de produzir, ele está falando aí de produção em águas profundas, shale gas, já foi mencionado aqui, regiões inóspitas, né, ambientalmente inóspitas, áreas asfálticas, gás, enfim. Cada vez mais os projetos se tornam maiores e mais complexos e mais custosos, mais difíceis de operar. Cada vez exige mais dado e decisões mais acertadas e mais rápidas para que eles evoluam da forma que devem evoluir. Tá? Tem uma estimativa recente, acho que da Energian, que diz que só em atrasos pela gestão de projetos, megaprojetos de óleo e gás, no último ano, ele está falando alguma coisa de 400 bilhões de dólares causados por atrasos e mudanças de escopo, etc., no último ano. Tá? Aqui no Brasil não é diferente. Esse é um mapa de uma apresentação da Petrobras. A gente está vendo aí a picanha, né? A picanha que o Raimon mencionou, esse mapa, esse polígono que é conhecido como a picanha azul, informalmente, que define aí a área do pré-sal. Né? A gente está falando de uma área gigantesca, muito afastada da costa, com milhões, dezenas de milhões de barris de petróleo que devem ser produzidos nos próximos anos, dezenas de plataformas que vão ter que ser construídas e operadas, logística complexa, reservatórios complicados, alta temperatura, alta pressão. A gente está falando de desafios tão grandes como que a indústria global como um todo tem na área de óleo e gás. Tá? Quando a gente olha as projeções de produção, essa é uma curva que tem sido divulgada aí, de maneira geral pela Petrobras, uma estimativa. Esse é um dado da ANP, na verdade, né? Produção histórica desde 1980, com alguns marcos importantes aí, descobertas de campos, etc. Primeiro leilão de Libra, né? Mas o que chama atenção aí é o salto que a gente espera dar em alguns anos, aumentando a produção aí da 2 milhões e poucos de barris de dia que a gente tem hoje para mais de 4 milhões, 5 milhões de barris, somando a produção de Petrobras e parceiros. Né? Então, há uma estimativa aí nos próximos 5 anos de investimentos da ordem de 200 bilhões Petrobras e parceiros só em exploração e produção para dar conta desse desafio, né, até 2018. Tá? Esse é o contexto geral que a gente tem na indústria. Dentro desse contexto também está a verba destinada à P&D. Esse é um gráfico que o Raimon já mostrou também. Ele está falando de recursos também vultosos que foram já usados pelas companhias de petróleo e uma projeção de volumes muito grandes ainda de recursos nos próximos anos. Né? Então, esse é o contexto geral da indústria de óleo e gás, e foi esse contexto que levou a MC a se posicionar nesse mercado de forma, embora já seja um mercado em que a MC tem uma presença importante, mas enxergar esse mercado de uma maneira estratégica para a criação do centro de pesquisa. Agora, falando um pouquinho do Big Data. Né? Também é uma expressão que provavelmente muitos já escutaram, Big Data. Seja, basicamente, é um termo que se refere a essa avalanche de dados que vem nos atingindo nos últimos anos. Né? Em função de uma série de fatores, dispositivos móveis, por exemplo, hoje mesmo, isso é uma notícia, não sei se alguém viu, que o número de dispositivos móveis
existentes no mundo, pela primeira vez superou o número de seres humanos. Então, pela primeira vez, nós temos mais dispositivos móveis, celulares, iPads, etc., do que pessoas no mundo. Isso aconteceu nos últimos dias. A gente está falando de mais de 7 bilhões de dispositivos móveis. Né? Então, a estimativa é que o volume de dados disponíveis aí para uso, gerados por nós, por máquinas, dados históricos, eles estão dobrando a cada 2 anos. Se em 2013 a gente tinha 4.4 zettabytes de dados, em 2020 vamos ter 44 zettabytes de dados. E 1 zettabyte é 1 bilhão de terabytes. Ele está falando que é uma quantidade realmente gigante de dados. Tá? Esses dados vão vir de pessoas, de coisas, está falando ali, 200 bilhões de coisas, coisas que no momento é o iPhone, mas no futuro vai ser a geladeira, que vai dizer para você que vai descobrir, que vai se dar conta que está faltando queijo, e ela mesma vai acionar o mercado para comprar queijo para reposição. Né? Então, 200 bilhões de coisas nos próximos anos vão estar gerando esses dados também. E o dado impressionante é que menos de 1% dessa informação toda que é gerada, tem sido gerada, vai ser gerada, é analisada. Então, esse termo Big Data, ele é um termo bem amplo, que se refere não só a esse fenômeno da avalanche de dados, mas também às tecnologias, plataformas necessárias para ingerir, processar e analisar essa informação e extrair dela esses dados, e extrair dela informação, conhecimento e insights interessantes, para uma decisão gerencial, para uma operação de uma plataforma, etc. E no óleo e gás? Só para dar 2 exemplos assim rápidos em óleo e gás, plataformas de petróleo hoje em dia já tem milhares de sensores. Eu tenho uma informação, não sei nem se é a mais atualizada, a plataforma mais instrumentada, vamos dizer assim, no mundo, tem cerca de 80 mil sensores. São 80 mil sensores diferentes, gerando dados a cada fração de minuto. Você imagina a quantidade de dados que uma plataforma de petróleo gera. A maior parte desses dados certamente não é utilizado de forma inteligente. Por uma dificuldade até de lidar com essa quantidade de informação de maneira eficiente. Tá? Quando a gente olha para a sísmica, com a complexidade das áreas que são analisadas e com o avanço das técnicas de imaginamento, de aquisição, de processamento, os volumes são cada vez maiores. A gente está falando de levantamentos com petabytes de dados. Tá? Então, a área de óleo e gás sempre foi uma área, vamos dizer assim, Big Data, sempre trabalhou com muito dado, mas de uns anos para cá isso tem aumentado tremendamente. E existe uma característica muito importante na área de óleo e gás, que é o fato que a maior parte desse dado está disperso em áreas compartimentadas. Então, o geólogo tem um conjunto de dados, o geofísico tem o seu conjunto de dados, o engenheiro tem o seu conjunto de dados. Dentro da engenharia mesmo, tem várias engenharias com os seus compartimentos com os seus dados. E esses dados muitas vezes não se conversam. Colaboração é difícil, integração muitas vezes é difícil, e você acaba não extraindo todo o valor que esse dado pode ter. Tá? Essa é uma característica importante da indústria. Tá? Lembrando que centenas de milhões até bilhões de dólares, as supermajors gastam aí mais de $1 bilhão por ano em aquisição de dados. Então, esse é um ativo, vamos dizer assim, que muitas empresas têm, que é vale tanto, tão valioso quanto os recursos óleo e gás que eles têm nas suas reservas, tá? E que muitas vezes é pouco explorado. Não é tratado com o mesmo carinho que os recursos, vamos dizer assim, óleo e gás. Bom, voltando aí à MC, como a gente se posicionou, aqui isso vai dar um panorama geral. Por que óleo e gás? Por que Big Data? A MC, já há bastante tempo, se deu conta dessa mudança, dessa evolução, dessa transformação pela qual a área de TI, tecnologia de informação, está passando. A gente está saindo de um modelo, vamos dizer assim, de funcionamento para outro que tem computação na nuvem, Big Data, e a MC está se preparando para isso e resolveu abrir seu centro de pesquisa aqui no Brasil. A gente está vendo uma visão geral do Parque Tecnológico da UFRJ, essa é uma visão de setembro de 2014, o nosso prédio não estava inaugurado ainda, estava em construção, inaugurado em maio. A gente está vendo aí todo o ecossistema de empresas que têm centros de pesquisa lá no Parque Tecnológico. Tá? Além, obviamente, da Petrobras, que não está aparecendo aí com sempre, né? E a própria Universidade do Rio de Janeiro. Essa é uma característica importante aí da nossa posição aí dentro do parque, é que a gente tem uma integração muito grande com a UFRJ, que eu vou falar um pouco mais adiante, né? A maior parte dos nossos projetos tem participação dos pesquisadores do UFRJ e de outras universidades junto. Bom, então qual é o nosso foco?
O nosso foco é pesquisa aplicada. Então, nós buscamos temas relevantes, casos de uso relevantes para a indústria e desenvolvemos projetos em cima desses casos especificamente. Então, não fazemos isso sem um parceiro na indústria. Todos os nossos projetos têm alguma grande empresa de petróleo ou provedora de serviço de petróleo que tem uma situação, um caso, um problema a ser resolvido específico e que nós trabalhamos nesse caso. Então, não idealizamos, não tiramos nenhuma ideia da cartola, tudo é feito com base em muita conversa, muita pesquisa e depois identificar casos que realmente tenham relevância, em que o resultado da inovação que a gente espera desenvolver tenha realmente um impacto sobre o negócio. Tá? Esses projetos são desenvolvidos em estreita colaboração com a academia, com a universidade, centros de pesquisa, com parceiros tecnológicos, outras empresas da área de tecnologia da informação, e com empresas do setor de óleo e gás. Então, as grandes empresas de petróleo e as grandes provedoras de serviço da cadeia de óleo e gás, muitas das quais têm centros aí próximos, vizinhos ao nosso prédio. Tá? E o nosso principal objetivo é a geração de propriedade intelectual. A gente tem um modelo de funcionamento que é um pouco diferente, bem diferente da maioria dos centros que estão no parque tecnológico. A maior parte dos nossos projetos, eles não se beneficiam, não fazem uso dos recursos que foram mencionados aqui, como a P&D, o famoso recurso de 1%, da lei do 1%, né, FINEP. Os nossos projetos são desenvolvidos com recursos próprios, em parceria com as companhias de petróleo com as quais a gente tem relação. Então, eu posso citar uma delas só, a gente tem contrato de confidencialidade com todas elas, não podemos citar, né, mas uma delas eu posso citar porque ela própria já divulgou essa parceria que é a Petrobras. Então, nós temos 3 projetos com a Petrobras. Nesses 3 projetos não existe, vamos dizer assim, troca de recursos financeiros, vamos dizer assim. Então, a Petrobras, obviamente, entra com algum recurso, porque ela traz o problema e o caso de uso, os dados necessários para que esse caso de uso seja analisado. Ela entra com o HH dos seus profissionais especialistas para ajudar a modelar o problema, porque um projeto de Big Data não se faz sem um conhecimento profundo do domínio, quer dizer, da área que está sendo estudada. Então, engenheiros, geólogos, geofísicos, né? E nós entramos com nossa expertise, com os cientistas de dados, com a tecnologia que a gente dispõe, com o nosso laboratório de simulação, e fazemos o projeto em conjunto. Tá? O objetivo, obviamente, no final, é gerar propriedade intelectual. O objetivo da MC é gerar propriedade intelectual que venha, de alguma forma, a ser transformada ou em melhorias em produtos e serviços que nós já temos no nosso portfólio, ou novos produtos e serviços que vão ser oferecidos em escala global, né, pela MC nos países onde ela atua. Tá? Já temos, inclusive, 7 patentes já depositadas. Bom, isso é para dar uma geral do tipo de competência que a gente trabalha. Basicamente, o nosso pesquisador é o que é chamado de cientista de dados. Né? O cientista de dados é um nome que surgiu nos últimos anos e que tenta, vamos dizer assim, descrever esse conjunto de expertises necessárias para trabalhar com Big Data. Tá? Então, são data scientists, né? Tem uma amiga minha que diz que o cientista de dados é o estatístico que nasceu na Califórnia, né? Mas talvez uma visão meio pessimista do negócio, mas na verdade existe um conjunto de skills que é necessário para que alguém atue nessa área e não são skills assim, muito fáceis de se encontrar no mercado. Existe uma carência muito grande de profissionais na área de Big Data e é um déficit, na verdade, já. E parte do nosso trabalho, vamos dizer assim, desde que o centro existe, né, começou a atuar, é promover, obviamente não é nossa função formar os cientistas de dados que o mercado precisa, mas a gente tem atuado no sentido de promover, junto à universidade, ações que ajudem a universidade a formá-los. Então a gente tem uma Summer School que é feita todo ano, já tem a terceira edição, nós promovemos, patrocinamos a criação do Centro de Referência Big Data no FRJ, estamos criando na COPEAD também um centro, também Big Data, mas mais para o lado da gestão de negócio, né? Uma visão de negócio do Big Data, e dessa forma a gente acredita estar ajudando não só, vamos dizer assim, as empresas de TI como um todo, mas especialmente a MC nesse futuro, nessa demanda futura por cientistas de dados. Né? Além dos cientistas de dados, a gente obviamente tem que ter os especialistas da área de óleo e gás, são as pessoas que entendem realmente o problema que tem que ser selecionado, que vai ser solucionado com o projeto. Então, eu, por exemplo, sou geólogo, né? Dentro do nosso grupo lá, embora eu não atue no trabalho técnico diretamente, né, nos projetos, eu e outras pessoas que temos lá, um geofísico, engenheiros, são pessoas que têm experiência da área de óleo e gás
e podem dar contribuições, pelo menos na visão geral do projeto, e obviamente nas empresas com as quais temos o projeto, fornecem todo o pessoal necessário para que o problema seja bem entendido, bem modelado. Tá? Então, só para dar uma ideia, falando um pouquinho de dados sísmicos, né? Para quem não sabe o que é, esse é o dado, vamos dizer assim, básico e fundamental para a pesquisa de petróleo, para a exploração de petróleo. Então, você não faz exploração de petróleo de uma forma, vamos dizer assim, cientificamente e tecnicamente correta, sem usar o dado sísmico como base, né? Ele é a principal ferramenta para um geólogo, um geofísico, identificar áreas potenciais, que tem a ocorrência potencial de petróleo e alocar poços, né? Então, como eu já falei antes, são dados volumosos, a gente está falando de petabytes de dados, e a gente tem atuado, nós obviamente não somos especialistas, a AMC não é especialista, não quer ser especialista em dados sísmicos, a gente trabalha naquilo que a tecnologia de informação pode ajudar no trabalho com o dado sísmico. Então, estamos desenvolvendo algoritmos de reconhecimento de padrão, identificar nesses dados feições que são características da ocorrência de petróleo, por exemplo, e algoritmos que varram, vamos dizer assim, passem o pente no dado e consigam identificar feições semelhantes em outras áreas. Estamos desenvolvendo também tecnologias para colaboração à distância, em tempo real. Esse é um problema que as companhias de petróleo que têm mais de uma base ou mais de um escritório em diferentes países têm. São dados volumosos e dificilmente você consegue trabalhar, realmente fazer colaboração em tempo real. A gente também está trabalhando nessa área. Compressão de dados, a gente tem uma patente nessa área, um algoritmo de compressão de dados sem perda, dado pré-stack, e otimização do processamento sísmico, né? Mais pelo lado da WIO mesmo. Bom, na área de esses projetos, como eu mencionei, eles têm companhias de petróleo como parceiras. Eu não posso dizer o nome delas, mas algumas companhias de petróleo e companhias provedoras de serviços de aquisição sísmica são nossos parceiros nesses projetos. Os projetos com a Petrobras são esses: manutenção baseada na condição, otimização da produção offshore e otimização da logística. Os três consistem basicamente em utilizar a informação que é gerada em tempo real ou quase real, processar essa informação e gerar modelos que permitam entender o que aconteceu, falhas em equipamentos, quedas de produção, dependendo do projeto aí, e possam prever o que vai acontecer no futuro e ajudem o operador, seja da máquina ou da plataforma, ajudem a tomar decisões inteligentes, como, por exemplo, uma parada para uma manutenção, prever a necessidade de aquisição de uma peça de reposição com antecedência. Então, esse é basicamente o objetivo geral de todos esses projetos. Tá? Eu não vou me deter aqui no detalhe de cada um deles, que não é o caso, mas os três têm essa visão, são projetos importantes dentro dessa estratégia da Petrobras também de entrar aos poucos na área de Big Data. Se vocês entrarem existe um vídeo que está disponível na área de TI, que fala sobre a área de tecnologia de informação e comunicação da Petrobras, em que aparece uma visão do futuro da Petrobras e o operador, a pessoa que está lá representando o futuro de 2020, está utilizando já resultados desse projeto funcionando, né? Uma visão otimista da aplicação dessas tecnologias. Então, é alguém olhando para uma planilha e para um monitor, para um dashboard, vendo que determinada máquina precisa entrar em manutenção antes do que foi previsto pela cartilha do fabricante, porque já existe uma previsão de falha em determinado componente. Então, esse é o objetivo final de todos esses projetos. Tá? Bom, só tentar dar um fechamento, né? Então, a AMC identificou a oportunidade de utilizar, vamos dizer assim, de embarcar nessas tendências claras da área de tecnologia de informação, Big Data, computação na nuvem, mobilidade, internet das coisas, né, o IoT, Internet of Things, né, que de uma maneira geral estão mudando a cara da gestão de dados, do uso dos dados no mundo, e que especialmente na área de óleo e gás vai ter um papel também muito importante. Cada vez mais os equipamentos e plataformas estão instrumentados, cada vez mais se fala no campo de petróleo digital, né? E nesse aumento da integração TI-TO, estou falando aí da tecnologia de informação, tecnologia da operação. São duas coisas que geralmente caminham separadas, mas que cada vez mais vão ter que atuar de forma integrada. Então, é inconcebível que um campo um campo super instrumentado, com sensores que medem vazão, temperatura, pressão, vibração,
todo tipo de fenômeno não possam fazer uso da quantidade, da massividade gerada por esses sensores para ajudar a tomar decisões mais inteligentes. Então, a integração entre essas duas tecnologias é fundamental para a otimização de recursos, para alavancar a experiência dos profissionais mais experientes da empresa em modelos de simulação e predição, para ajudar na automação, tentar superar um pouco a dificuldade que todas as empresas de petróleo vão ter nos próximos anos com carência de pessoal, para aumentar a segurança da operação, para prever falhas, para poder, vamos dizer assim, entrar em conformidade mais facilmente com as regulações de meio ambiente, regulações gerais da indústria, enfim. Transformar a TI em parte do negócio, e não como apenas um fornecedor de suporte, tá? Uma área de suporte. Outra, acho que característica importante que vale a pena mencionar, no caso do nosso centro de pesquisa, que ele, embora seja local, ele tem uma ação forte, vamos dizer assim, no Brasil. A Petrobras é o nosso principal parceiro no momento, né? A nossa ambição é ser um centro de pesquisas global. A gente está trabalhando nessa direção, já temos vários projetos em negociação com empresas na Europa, no México, em outros países do mundo. E chamar atenção também para o nosso modelo de funcionamento, né? Como eu falei, não é que a gente não queira ou não tenha intenção de atuar com recursos, utilizando também recursos da FINEP, recursos da lei de P&D, mas a maior parte do que a gente vem desenvolvendo até agora e deve continuar desenvolvendo é no modelo em que a gente investe também os recursos. Quer dizer, a MC investe a maior parte dos recursos no projeto para gerar inovação, gerar propriedade intelectual, que vai ser depois transformada em produtos novos da empresa, né? É isso. Obrigado aí.